Fala galera, André Janeiro Dias aqui no canal Mestre da Riqueza, mais uma vez trazendo conteúdo para você aqui de educação financeira, de ações, fundos imobiliários, mas neste vídeo nós vamos trazer 10 lições que eu, ao longo de 19 anos, investindo na Bolsa de Valores em ações, aprendi. Muitos erros, muitos acertos, e eu vou compartilhar com você aqui lições que ninguém fala no dia a dia e que vão te ajudar a se tornar um investidor melhor. Bom, a primeira lição, vamos começar aqui com uma história, tá? Em 2006, eu era estagiário de uma das grandes instituições, um dos grandes bancos, que com certeza você, está no seu dia a dia, tá? Mas enfim, eu era estagiário, ganhava cerca de R$900 na época e tinha que pagar minha faculdade ainda, cerca de R$500. Então me sobrava pouco dinheiro realmente, mas eu sempre tive o ouvido muito antenado, né? Então enquanto eu estava trabalhando ali na minha mesa, eu vi os outros analistas ali, eu trabalhava na tesouraria de um grande banco, falando sobre ações, sobre IPOs, empresas que estavam chegando na Bolsa de Valores, as oportunidades, o dinheiro que eles estavam ganhando, alguns erros que eles estavam cometendo, mas eu queria fazer parte daquela rodinha, eu queria entender melhor o que era aquilo. A dificuldade que eu tinha naquele momento era, eu não tinha muita grana para investir, eu ganhava muito menos do que o pessoal que eu trabalhava ali, tá? Mas aquilo não me fez ficar tímido ou com medo de investir. Então eu peguei, sei lá, R$100 na época que eu tinha e investi em ações da Petrobras. Comprei só ações de uma empresa para entender o que era, como funcionava o mercado. E todo dia eu voltava ali para dar uma olhada, né? Poxa, o que está acontecendo? Os gráficos e tal, eu não entendia absolutamente nada. Então em algumas conversas ali, né, em almoços, com o pessoal que tinha mais experiência, eu ia tirando algumas informações e voltava todos os dias ali para dar uma olhadinha o que aconteceu com as minhas ações da Petrobras no caso. E na época não tinha tanta informação, não tinha canais no YouTube falando sobre ações como tem hoje, a gente não tinha sites trazendo indicadores fundamentalistas tão fácil como a gente tem hoje, como eu mostro aqui para vocês, era muito mais difícil para a gente estudar. Então eu ficava vendo aqueles gráficos perdido, não entendia nada, algumas informações que eu conseguia falar com algumas pessoas, às vezes fazia sentido, às vezes não fazia sentido, realmente eu achava aquilo ali muito maluco. E aí o que eu fiz? Eu vi que meu dinheiro não estava andando muito, né? Eu falava, pô, isso aqui acho que não vai funcionar, né? Enfim, renda fixa pagando bem na época também. Eu falei, bom, vou vender minhas ações, vou voltar lá para renda fixa. Então eu saí frustrado. Eu achava que realmente Bolsa de Valores era cassino, que aquilo ali era uma loucura, que os caras estavam viajando nas ideias ou tinha que ser muito, muito inteligente para conseguir ganhar dinheiro ali com as suas ações. Só que aquilo eu fiquei alguns meses, né? Não tinha muito como tomar uma decisão se era o certo para mim ou não. Com a dificuldade de ter informações, com a dificuldade de estudar mais sobre o mercado na época, eu acabei realmente desistindo. Só que o que eu percebi hoje? Se eu tivesse realmente mantido as minhas ações lá de 2006 para frente, eu teria ganho muito mais dinheiro com o mercado do que hoje, tá? Porque eu comprei minha primeira ação realmente lá em 2006, só que eu vendi também em 2006 essas ações. E eu fiquei alguns anos sem investir em ações até realmente voltar para o mercado. Então a primeira lição que eu trouxe aqui é, não adianta você investir numa ação e achar que você vai enriquecer rápido, que a ação vai começar a dobrar de valor no curto prazo, tá? O importante é que você comece, estude e se mantenha firme na sua estratégia. A lição número 2 é, você vai errar e tá tudo bem, não se preocupe. Desde o investidor mais experiente, desde Warren Buffett, que é o maior investidor dos Estados Unidos, do mundo no caso, até mesmo André Janeiro Dias, que ainda é um pequeno investidor, digamos assim, frente a um Warren Buffett, claro, né? A gente vai errar e tá tudo certo, o erro faz parte do aprendizado. Ninguém vai começar a investir na Bolsa de Valores e só acertar, é impossível, tá? A lição, a regra do jogo aqui é acertar mais do que errar, só que os erros vão te tornar um investidor mais experiente, um investidor mais qualificado. Não adianta você achar que você está investindo há 3, 4, 5 meses na Bolsa de Valores e que você já é o cara. Às vezes você está passando por uma época de bull market, ou seja, as ações todas estão subindo e você acha que você é um puta de um investidor. Cuidado, porque pode tomar um tombo a qualquer hora, tá? Então você tem que entender o que você está fazendo. Eu mesmo já errei bastante, né? Como eu falei para você, lá em 2006 eu comprei ações da Petrobras, uma ótima empresa, acabei vendendo por não entender o que estava acontecendo, não via meu dinheiro crescer e acabei desistindo. Se eu tivesse mantido, eu teria feito um ótimo negócio, teria começado a errar, a acertar mais cedo e teria me tornado um investidor mais experiente, né, mais cedo, tá? Mas enfim, de 2006 até 2015 eu fiquei sem investir em ações, tá? E aí o que acontece? Em 2015 eu voltei a investir em ações, mas em fundos de ações. Então tinha um gestor ali tomando conta para mim, tá? E eu comecei a entender o negócio melhor. Falei, pô, o gestor ele compra ações, quais são as ações,
E aí eu entendi, poxa, eu estou pagando uma taxa de administração para esse gestor, se eu resgatar o dinheiro ainda tem um imposto de renda que vai diluir o meu lucro, enfim, mas eu comecei a entender melhor o negócio. Aí eu pensei, bom, agora que eu tô com mais conhecimento, eu tenho mais fonte de informações, tô entendendo melhor, eu mesmo vou comprar as minhas próprias ações, tá? Então na época eu comprei cerca de 5 ações, montei uma carteirinha, né? Pelo que eu me recordo era Gerdau, era Petrobras, tinha Banco do Brasil, né? Eu não vou lembrar todas as 5 ações, mas eu montei uma carteirinha de ações bem interessantes e comecei a entender melhor e me mantive dali pra frente, né, enfim, acertando e errando como qualquer investidor. Eu vou até te contar algumas histórias aqui de alguns erros que passaram aí há alguns anos, né? Por exemplo, eu comecei a investir no mercado americano ali em 2018, 2019. E tinha uma ação que sempre me despertou interesse, que era a Nvidia, tá? Mas aí eu preferi comprar Google, Microsoft, Meta, Berkshire, enfim, JP Morgan, fui montando uma carteira. Eu falei, bom, já tô com muita ação de tecnologia, eu vou deixar a Nvidia de fora, né? Ações de tecnologia que eu falo, Microsoft, Meta, Amazon, tá, Tesla, enfim. Tesla também considero até uma parte de tecnologia. E aí eu acabei deixando a Nvidia de fora. Mas todos os meses eu falava, vou comprar Nvidia, não vou. Fiquei namorando. E do nada a ação subiu 2, 3 mil %. E aí ficou aquela dor de corno. Eu falei, meu Deus, eu sabia que devia ter comprado aquilo, não comprei. Tá? Um outro erro também, em 2019 eu comprei ações da antiga PetroRio, que hoje é a Prio. Eu peguei ela na mínima histórica daquela época. Eu sabia que era uma boa empresa, que tinha capacidade. E aí veio 2020, ano de pandemia, todas as ações desabaram. E aí eu vendi a Prio no prejuízo, tá? E aí o que acontece? Né? Eu não acreditei na minha capacidade ali. A Prio voltou a decolar depois de 2021, 2022, eu recomprei as ações, tô ganhando dinheiro, mas deixei de ganhar muito mais dinheiro por não acreditar ali na minha capacidade analítica de avaliar aquela ação. Outro caso que eu perdi dinheiro foi Magazine Luiza. Né, eu comprei a Magazine Luiza ali em 2019, segurei alguns anos, ela estava num boom, subindo, 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 e eu não, né, naquela ganância de ganhar dinheiro, eu acabei ocultando alguns riscos que a ação apresentava. Por exemplo, Mercado Livre vinha chegando muito forte, Magazine Luiza é uma ação de varejo com uma margem de lucro muito apertada. Eu fiz alguns vídeos até no canal falando bem de Magazine Luiza, e eu até gosto da empresa, mas é um setor muito problemático, setor de varejo de linha branca, a concorrência é gritante, né, e a Magazine Luiza tem dificuldades. A empresa desabou na época e eu, né, mesmo cego por aquela empresa, estava apaixonado pela empresa, criei uma paixão pela empresa, eu fiquei cego e não tomei a decisão correta de vender ela no momento certo, mesmo no prejuízo. Tem muitas vezes que a gente fica segurando uma ação no prejuízo, achando que ela vai voltar. Não, essa empresa vai voltar, e às vezes ela não volta, ela fica lá embaixo, tá? Então a melhor decisão na época era vender com prejuízo, eu fiz isso, mas fiz muito tarde, tá? Eu amarguei mais prejuízo do que eu deveria ter amargado, e aí você acaba levando uma porrada. Mas enfim, quero deixar claro aqui pra você que os erros vão acontecer, só que eles vão te tornar mais cascudos, mais experientes. Hoje, por exemplo, se eu tenho uma ação na minha carteira que ela não está performando bem, que ela está enfrentando problemas, eu vou vender. Estando no prejuízo ou não, eu vou vender e vou realocar esse dinheiro em outra empresa, sem me preocupar se está no prejuízo ou não. Então essa segunda lição é não se culpe, não amargue situações, tá? Porque nesse mercado vai acontecer muito isso. Você vai errar, você vai acertar. O importante é que você tenha mais acertos do que erros e que os erros te tornem um investidor mais blindado, mais cascudo. A terceira lição é: o investimento não precisa ser emocionante, não precisa ter adrenalina, né? Se você está indo dormir com a cabeça no travesseiro e tendo pesadelos ou ficando ansioso, atrapalhando o seu dia a dia no trabalho, você está investindo errado, tá? Então, por exemplo, as melhores ações que nos últimos anos me deram bons lucros e bons dividendos, para você ter uma ideia, foi Porto Seguro e Banco Itaú, tá? Então são ações mais entediantes. Elas não vão dar aquele salto, depois cair, aquele salto, não. Elas são ações que vão subindo devagarzinho, mas no longo prazo, após alguns anos, elas fazem muita diferença. Então eu tenho ações de crescimento que são mais emocionantes também, por exemplo, como a Prio, que ela sobe, ela pode descer, ela sobe, pode descer, tá? Mas no longo prazo, pelo que eu percebi nos últimos anos, as ações mais entediantes, aquelas que vão, né, tartaruguinha ali, são as ações que me deram mais dinheiro e me pagaram bons dividendos, me deixando com uma carteira blindada e segura. Então, os seus investimentos não precisam te trazer grandes adrenalinas. A lição número 4 é: não tente acertar o fundo do poço ou o topo para você fazer venda, tá? Eu já tentei fazer isso e não consegui. Nunca que eu tentei fazer isso eu consegui. Se você tá fazendo e tá dando certo, é pura sorte. Tá? Nenhum analista vai conseguir comprar no fundo e depois vender no topo. Isso não existe. A ideia aqui é o seguinte: comprar boas empresas, empresas com boa margem de lucro, empresas que dão lucro, que pagam bons dividendos, se você gosta de dividendos, né, de renda,
e levar para longo prazo. Então todo mês você pode ir comprando um pouquinho. Tenha uma estratégia, a gente vai falar disso, né? E você compra todos os meses, sem se preocupar com a volatilidade. Ah, a empresa está muito baixa, vou comprar mais agora. Você pode estar comprando ela no momento que ela não está no fundo do poço, ela pode cair mais. Então é muito difícil você tentar acertar o fundo do poço e o topo. Não se preocupe com isso porque não funciona. A lição número 5 é que dividendos são muito importantes. No começo, quando eu estava investindo, eu não me preocupava muito com os dividendos. A verdade é que eu nem controlava, caía na minha conta corrente, eu nem sabia quanto que eu ganhava de dividendos. Eu focava no crescimento. Pô, essa ação não está subindo e tal. Eu esqueci até que algumas empresas estavam me pagando dividendos. Elas não estavam crescendo tão rápido, né? Mas elas estavam pagando dividendos. Eu nem olhava aquilo. Eu não tinha um controle. Quando eu comecei a fazer um controle, eu falava, poxa, peraí, essa empresa ela não subiu muito, mas olha o quanto ela me pagou de dividendos. Caramba, aquilo começou a brilhar o meu olho. Então, você fazer um controle, você entender que os dividendos de boas empresas é muito importante para o seu futuro, tá? Por exemplo, hoje eu invisto, né, o meu patrimônio da seguinte forma: 30% do meu dinheiro estão nos Estados Unidos, em ações, REITs, ETFs, e lá eu foco da seguinte forma: crescimento, proteção, no caso em dólar, e diversificação geográfica, no caso meu dinheiro está em outro país. Tá? Não foco em dividendos lá porque os dividendos lá eles são tributados, tem 30% na fonte, então não são grandes dividendos pagos por lá. O meu foco lá é mais crescimento e proteção. Também invisto aqui no Brasil em fundos imobiliários, cerca de 30%. E meu foco em fundos imobiliários é 100% renda. Tá? Eu não me preocupo tanto com o crescimento de patrimônio, é mais renda. E com essa renda eu pago muito das minhas despesas se eu quiser. Hoje, claro, né, eu tenho minhas empresas, eu recebo meu salário pelas empresas e eu consigo pagar todas as minhas despesas de casa ainda com o meu salário. Mas lá na frente, esses dividendos dos fundos imobiliários, eu quero que eles cubram 100% da minha despesa, tá? Essa é a minha estratégia. Até lá na frente eu penso em subir de 30% para 35% e quem sabe 40% para cobrir 100% das minhas despesas, né, no futuro, quando eu quiser realmente colocar as pernas para cima e trabalhar só com o que realmente me fizer muito feliz. Bom, invisto também cerca de 10% hoje em ações, mas 80% da minha carteira de ações aqui no Brasil são voltadas para empresas sólidas que pagam bons dividendos, tá? Então eu não corro muito risco com as ações aqui no Brasil. 5% dos meus investimentos estão em investimentos alternativos, como criptomoedas para crescimento e ouro, por exemplo, para proteção. E ainda tenho cerca de 25% em renda fixa, parte em reserva de emergência, parte também até em crescimento, porque a taxa de juros no Brasil é alta, e também em proteção patrimonial. Lição número 6, a emoção será sempre o seu pior inimigo, tá? Tanto com medo como com ganância, você vai acabar fazendo mau negócio. E eu já fiz isso, tá? Por medo já fiz maus negócios, acabei vendendo ações aí no momento que eu não deveria, contei a história para vocês aqui da Prio, por exemplo, e também deixei de comprar boas ações, por exemplo, como a Nvidia, por estar com medo de colocar uma boa ação, né, dentro da minha carteira, e essa ação já tinha subido muito, eu achei que não ia subir mais, enfim. E outra questão também é comprar na empolgação. Por exemplo, você sair comprando ações que estão subindo, que são dicas aí de youtubers ou, enfim, do mercado, né, de analistas que estão empolgados ou tem alguma intenção que você compre determinada ação e você também pode, né, na emoção, comprar e fazer coisas erradas, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, ações do Banco do Brasil hoje estão desabando, caíram cerca de 30%. Muita gente começa a ficar com medo. Poxa vida, tá caindo. Eu tô vendo aqui casas de análise falar venda, né? Os bancos falando venda as ações do Banco do Brasil porque vão cair mais. Só que você tem que ter a sua própria análise. Poxa, é uma empresa que tem uma boa margem, é uma empresa que está lucrando bem, você precisa entender o negócio. No medo, você vai fazer cagada, tá? Então, toma cuidado. Até mesmo vamos trazer aqui os fundos imobiliários para o jogo, né? Os fundos imobiliários desabaram no final de 2024, muita gente vendendo os fundos imobiliários para comprar renda fixa. O que aconteceu? Eu falava, tá muito barato. Era o momento de comprar mais fundo imobiliário. Os fundos imobiliários subiram pra caramba, né? Então, muita gente aí no medo acaba fazendo mau negócio. E até mesmo naquela empolgação, né? Você tá numa adrenalina, tal, você também pode fazer cagada ali na ganância. Então, tome muito cuidado, porque a emoção é o seu maior inimigo nesse momento. A lição número 7 é: ações não são loteria. Lembra lá em 2006, quando eu te contei a história que eu era estagiário e que eu vi as ações da Petrobras não subindo muito, aquilo me desanimou e eu achei que eu ia, né, ganhar dinheiro no curto prazo. Tá? Então entenda, o mercado de ações é para o longo prazo. Pode ser que o mercado ande 2 anos de lado, para no terceiro ano ele decolar e subir e você ganhar muito mais do que em 3 anos em renda fixa. Então tome cuidado, tá? Se você quer jogar na loteria, vai lá jogar na Mega Sena, enfim, vai pro Tigrinho, mas mercado de ações você precisa ter paciência e o futuro realmente vai trazer para você bons negócios se você investir em boas empresas. O Warren Buffett sempre falava, investir no mercado de ações é igual você, né, plantar ali a sua graminha, tá? Você sentar,
tomar um suquinho e ver a grama crescer. Então é um processo lento, mais lucrativo no longo prazo. Lição número 8. Ter uma estratégia muda tudo, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que eu comprei lá atrás ações da Petrobras, depois eu montei uma carteirinha com 5 ações, com Gerdau, Petrobras, Banco do Brasil, enfim. Mas, na real, eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Eu comprei porque eu achei que eram boas empresas, o pessoal falava que eram boas empresas, mas eu não tinha uma estratégia definida. E tá tudo bem, eu estava começando a investir. Não tinha tanta fonte de informação, não tinha canal do YouTube aqui pra gente conseguir estudar. Era muito mais complexo. Tinha alguns livros e tal, informações no dia a dia com as pessoas. Era muito mais difícil pra gente conseguir investir. Então eu comprei algumas ações sem entender. Mas ao longo dos anos eu fui entendendo melhor o mercado. Eu falava, opa, essa ação aqui tem margem curta, né? Eu preciso focar em uma empresa que tem uma margem de lucro boa. Essa ação paga melhores dividendos do que essa ação. Essa ação tem lucro num ano, mas tem prejuízo no outro ano. Essa ação é de um mercado cíclico, né? Então ela vai subir em um ano, vai cair em outro ano, vai depender do petróleo, ali da questão de minérios de ferro. Então você vai começando a entender melhor. Então, ao longo desses anos, eu montei uma estratégia. E hoje está muito clara a minha estratégia, né? Eu contei para vocês, já nesse vídeo ainda, como é que está a diversificação do meu patrimônio. E hoje o meu foco é distribuir o meu patrimônio em alguns locais com crescimento, alguns locais com proteção. No caso das ações, 80% estão em empresas sólidas que pagam bons dividendos aqui no Brasil. Então, ter uma boa estratégia vai mudar a sua visão como investidor. Lição número 9. Ninguém vai cuidar do seu patrimônio e do seu dinheiro como você. Então, cuidado ao delegar 100% dos seus investimentos para um assessor de investimento, ou ouvir dicas no YouTube, ou ficar ouvindo diquinha de amigo, tá? Você pode ouvir essas pessoas, mas você tem que saber tomar uma decisão do que é bom e do que é ruim para você, dentro da sua estratégia. Então, se você está sendo assessorado por alguém, claro que tem mais conhecimento talvez do que você precisa deixar claro para ele o que você gosta, quais são os seus objetivos. E quando ele voltar com essas dicas, você precisa entender se são boas ou não para você. Porque, infelizmente, o mercado está lotado de pessoas boas e pessoas ruins dando dicas para os seus investimentos. Lição número 10. A paciência é o melhor amigo que você vai ter nesse momento. Tá? Eu já vi ações se multiplicarem 3, 4, 10 vezes, mas no longo prazo. Tá? No curto prazo é muito difícil você ver uma ação se multiplicar muito. Pode ser que você entrou no momento e deu sorte, tá? Mas isso é muito difícil de acontecer. Então o meu conselho para você, em vários anos que eu estou estudando, vários anos que eu aprendi com erros, é tenha paciência. Tem ações que são muito boas, que estão com uma margem de lucro boa, que estão lucrando, mas elas não estão subindo nesse momento. Mas quando você menos perceber, elas sobem. Tá? O mercado é assim, ele é ingrato, às vezes ele demora para apresentar um resultado, mas se você estiver bem posicionado, vai acontecer, tá? Então entenda, né? Você não vai comprar na baixa sempre, né? No fundo do poço, você não vai vender no topo, tá? Invista em empresas sólidas, empresas com boa margem de lucro, empresas lucrativas e deixa o longo prazo atuar. E faça o controle de dividendos, porque você vai ver como é interessante receber dividendos dessas empresas. E aí, curtiu essas 10 lições? Então aproveita, já aperta o botãozinho de like, tá aqui embaixo, me ajuda muito, tá? E aproveita e se inscreva também no canal Mestre da Riqueza para que eu possa sempre te mandar notificações de novos vídeos. Comenta aqui embaixo, né? Faltou alguma lição? O que você acha que a gente poderia ter colocado aqui? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.